Boa tarde, caros participantes do Grupo Taubaté SP. Estamos ao vivo, todos os domingos, exatamente às 13h30, faremos lives aqui neste grupo, para falarmos sobre determinados assuntos. Geralmente assuntos polêmicos, mas sempre assuntos sobre informações sérias, relevantes e que não são muito divulgadas, quer pela imprensa, quer pela internet, quer pelas pessoas em geral. E este mês de novembro nós falaremos sobre Maria, a mãe de Jesus. Nesta primeira live, a gente vai situar Maria, certo? Porque a maioria das pessoas pensa que Maria é um ser supremo, né? Os religiosos mais antigos pensam que até a colocam até acima do próprio Deus, né? Ela é a mãe de Deus, né? Então nós vamos ver aqui do ponto de vista bíblico, né? E também do ponto de vista histórico, alguns pontos que contradizem esta versão, viu? E também nós vamos corrigir alguns equívocos de entendimentos sobre Maria. Porque o que está escrito sobre Maria, a mãe de Jesus, encontra-se somente na Bíblia. Não existe em mais nenhuma outra fonte histórica, quer do passado, quer do futuro. Quer do futuro. Quer do passado ou quer fontes atuais. Aliás, fontes atuais não existem, né? São apenas opiniões. Do ponto de vista bíblico, Maria ela é citada apenas nos evangélicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, com relação ao nascimento de Jesus Cristo. Todos conhecem a história. Ela foi visitada por um anjo, o Espírito Santo a cobriu, gerou nela o Filho de Deus e ela deu à luz a este filho. Esse foi o fato da vida dela. Isso a torna especial? Não. Porque outras pessoas, personagens bíblicos, também foram visitados por anjos e também falaram. Abraão, por exemplo, falava com o próprio Deus, né? Moisés viu o próprio Deus, ele tratava diretamente. Então, estas pessoas também não são consideradas pela igreja como especiais. Mas a igreja considera cada frase que se diz de Maria como se fosse uma prova da sua magnitude. Vamos começar então desfazendo essas crendices, né? Por exemplo, o que significa o nome Maria? Todos nós sabemos que os nomes antigos, e principalmente judeus, tinham significado. Por exemplo, o próprio nome Jesus significava alguma coisa. O que significava ele? Hoje em dia já não se fala mais a forma como se falava antigamente, é Yeshua, né? Não se fala Jesus. Não é errado falar da forma aportuguesada. Jesus significa Jeová, ou a forma, se alguém quer falar Javé, ou então Já, ou então alguma outra coisa, pode falar do mesmo jeito, que é a mesma coisa. O nome Jesus significa Jeová é a salvação, né? Jesus significa isso daí. Ou seja, Jesus tinha o nome do pai dele em seu próprio nome. E Maria? Se você pesquisar na internet, você vai ver lá que Maria significa Senhora de toda a humanidade. Então, poderosa Senhora, ou mesmo vidente, né? Eles dão títulos assim, bem superlativos a Maria. Mas será que significa isso mesmo? Por que os pais de Maria colocariam este nome nela sem que ela ao menos soubesse o que iria acontecer com ela?
Ela era uma mulher simples do povo. E, aliás, ela não era a única. Existiam mais Marias. Na Bíblia, por exemplo, se menciona outras 6 Marias, outras 5 Marias. São essas Marias também senhoras de toda a humanidade, ou então poderosa senhora, intercessora? Não. Veja bem, tinha Maria Madalena. Maria Madalena. Tinha uma outra Maria chamada Maria, a irmã de Marta. Isso aí vocês podem ver lá em Lucas, capítulo 10, versículos do 38 ao 42. E no caso de Maria Madalena, você vê lá em Lucas, capítulo 8, versículo 2. Tinha uma outra também, Maria, esposa de Alfeu, que era o pai de Tiago, o menor. Veja lá, Mateus 27, 56. Uma outra Maria também, Maria, mãe de Marcos. Atos 12, 12. E por último, tinha uma outra Maria, mencionada por Paulo, que não era a Maria da qual nós estamos falando, era uma Maria que morava lá em Roma. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, elogiou uma certa Maria que morava lá. Vocês podem ver isso aí em Romanos 16, 6. Seria aquela Maria, aquela simples Maria lá de Roma, que não era a mãe de Cristo, senhora de toda a humanidade? Não. Portanto, o nome da Maria significava outra coisa. Linguistas hebraicos não sabem ao certo o que significa Maria, mas fica algo entre rebelde e original de. Por exemplo, Maria Madalena, ela era chamada de Maria a Madalena, porque tinha uma cidade chamada Magdala, porque daí se falava assim, ela é original daquela cidade, então se chamava Madalena, ela é original da Madalena. Então Maria pode significar original de, né, ou aquela que é de tal lugar, ou então rebelde. Qual é o certo? Não interessa. Maria era um nome comum naquela época, né? Portanto, não é nenhuma coisa especial. Situando Maria ainda mais, Maria como uma pessoa comum, ela teve pais, né? Ela não simplesmente apareceu na Terra. Ela tinha pais. Quem foram os pais de Maria? Na internet, se você pesquisar, você vai achar lá que foi Joaquim e Ana. E o gozado que esses dois, eles foram transformados pela igreja em santos, sem terem sido católicos. Né? Porque até Jesus começar a pregar, todos eram judeus. Pedro era judeu, Paulo era judeu, Maria era judia, Maria sua mãe, José, principalmente os seus avós, eles estavam todos sujeitos, inclusive o próprio Cristo estava sujeito à lei antiga, à lei do judaísmo antigo. Maria ia nas festividades, ano a ano, em Jerusalém, conforme mandava o mandamento da lei. Ela era uma judia. Então é interessante notar que eles transformaram essas pessoas em santos, mas não transformaram os avós. Por exemplo, o pai de Joaquim se chamava Matate, e a mãe Esta, segundo a tradição, e que pode ser que esteja certo mesmo. Mas esses avós de Cristo, ou avós de Maria, não foram considerados santos, só os pais. Seria isso lógico? Daria uma pessoa comum à luz a uma santa, né? Quem era então, se não eram esses, por exemplo, eu falei Joaquim e Ana, quem foram então os pais de Maria? Ora, a gente pode ler isso daí na própria Bíblia.
A Maria, ela era filha de Eli. Embora a genealogia fornecida por Lucas aliste o marido de Maria, José, como filho de Eli, isso daí você pode ver até lá na Enciclopédia Católica, viu? É bom lembrar que as mulheres, elas não eram alistadas nas árvores genealógicas, só os maridos. Então, José era filho de Eli. Não, é o contrário. Maria era filha de Eli, mas ela não é citada. Por quê? Porque ela se casou com José. Portanto, o José passa a ser filho de Eli. Eles desprezavam o nome das mulheres em favor do nome do marido dela. Então, como Maria era filha de Eli, Lucas cita José como sendo filho de Eli. E a mãe? Quem era a mãe? Aí sim, certamente a mãe era Ana. Por quê? Ela tinha uma irmã chamada Elizabeth, que era a mãe de João o Batizador. E é essa Elizabeth que Maria visitou, e ela era sua prima, né? A gente pode ler isso aí lá em Lucas, capítulo 1, dos versículos 5 até o 36, né? Então ela era Ana mesmo, mas ela era santa, como diz a Santa Ana, né? Não. Ana nem sequer chegou a se converter ao cristianismo, né? Não se menciona ela, né? Assim como tendo se convertido. Ela provavelmente ela já estava morta, né? E ela morreu judia, né? Na tradição judaica. Tem lógica em pegar pessoas judias não sujeitas à lei do Cristo e transformar em santos católicos? Não tem lógica, né? Mas o que a Bíblia fala exatamente sobre Maria? Ela é citada nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João em relação ao nascimento do Cristo. Isso nós já vimos. Depois disso, pouca coisa é dita na Bíblia sobre Maria. Na verdade, ela só é citada mais apenas uma vez na Bíblia. Você pode ler lá em Atos, capítulo 1, versículo 14. Ela é citada como estando lá na noite de Pentecostes. Mas como é que ela é citada? Como uma glória especial? Não. Ela é citada junto com outros 120 discípulos, estando numa casa de sobrado, em que todos receberam Espírito Santo. Que nós já vimos, aquele Espírito Santo foi para habilitá-los a falar em línguas. Maria era uma delas. E só. Aonde mais que tem na Bíblia escrito sobre Maria? Se Maria fosse uma pessoa especial, fosse uma pessoa que fosse preservada santa, assim durante toda a vida, virgem, até desonrando seu próprio casamento, né? Porque se era para permanecer virgem, por que ela se casou, né? Isso daí nos leva a uma outra consideração que vai retirar certos dogmas, né, da cabeça de alguns. Por exemplo, foi Maria concebida sem pecado? Ou seja, a Ana que deu à luz ela concebeu uma santa? Ou, né, Deus a preservou do pecado? Será que foi isso? Você veja bem, foi apenas em 8 de dezembro de 1854 que o Papa Pio IX anunciou que Maria foi concebida de forma imaculada por Ana, sem pecado, e que assim permaneceu durante toda a sua vida. Mas isso contraria o que a Bíblia diz. E contraria até o que a própria Igreja Católica diz. Por quê? Porque antes daquele ano, a Igreja não discutia a virgindade de Maria.
Não discutia. E muito menos discutia que ela era um ser especial. Somente a partir daquele ano que Maria... Já havia certa discussão sobre Maria antes, né? Sobre, vamos colocar Maria num lugar especial por ela ter sido a mãe de Deus. Foi quando começaram a interpretar os textos bíblicos que falam dela como se fosse anúncios, né? Eles pegaram só textos que falam dela, mas não de outros personagens que inclusive receberam até mensagens mais contundentes, né? Você veja bem, isso contraria a igreja. Ela se casou com José para quê? E teve relações com ele. Só não teve até nascer o Cristo. E isso aí você pode ler na Bíblia, lá em Mateus, capítulo 1, versículo 25. A gente pode ler, ó. Diz assim, ó. Mas Maria... não teve José, né? Mas José não teve relações com ela até ela dar à luz um filho. E ele lhe chamou pelo nome de Jesus. Até, olha só. Ele não teve relações com ela até ela gerar Jesus. E depois? Aí vem a tradição que diz, não, depois ficar amigo. Não, isso aí, um casamento, ele não é para ser amigo. Não é pecado casais casados terem relações sexuais. Afinal de contas, o casamento, ele foi criado para isso. Portanto, ela cometeria pecado sim, se ela não tivesse relações com José. Certo? Se Maria teve relações com José depois de ter gerado Jesus Cristo, logicamente ela teve filhos. E isso não é contestado pela igreja antiga. Só começou a ser contestado depois que inventaram o dogma da virgindade perpétua de Maria. Quanto a isso, a gente pode ler lá em Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56. Lembra que quando Jesus estava começando a pregar, as pessoas ficaram maravilhadas. E pessoas que conheciam eles eram ali da redondeza, eram uma família. Tinha Maria, José, que era carpinteiro, tinha Jesus, e as pessoas os conheciam. Até os 30 anos, Jesus era uma pessoa comum ali, que conhecia outras pessoas, as pessoas conheciam eles, tinha vizinhos. E por isso nós lemos lá em Mateus, capítulo 13, 55, 56, assim, ó, as pessoas falando dele, ó. Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E não estão aqui com a gente as suas irmãs? Ou seja, Jesus tinha irmãos e irmãs. 4 deles citados por nome nesse texto. Mas tem outras implicações. Se Maria tivesse sido concebida sem pecado, conforme diz a tradição, para que iria servir o sacrifício de Cristo? Aonde se sabe que ele veio aqui para redimir o pecado de todos na humanidade. Isso eximia Maria? Não. Não eximia Maria, você sabe por quê? Porque ela mesma reconhecia que ela não era pura. Ela não era sem pecado. Por quê? Porque depois de um tempo, quando ela gerou Jesus Cristo, ela mesma teve que ir no templo, fazer uma oferta queimada, né? Oferecer um sacrifício pela sua purificação. Você pode alguém ser santo e ser impuro? Isso aí você pode ler lá em Lucas capítulo 2, versículo 22 ao 24. A gente pode ler, olha só, falando sobre Maria.
sobre o casal, né? José e Maria. Também, quando chegou o tempo para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, porque ela estava sujeita à lei de Moisés, eles o levaram a Jerusalém para apresentá-lo a Jeová. Assim como está escrito na lei de Jeová, todo primogênito do sexo masculino tem de ser chamado santo para Jeová, ou seja, tem que ser apresentado. E ofereceram um sacrifício, segundo o que se diz na lei, para a purificação deles. E foram quando eles ofereceram um par de rolas ou 2 pombos novos, né? Então, meus amigos, situando Maria nesses termos, a gente vê que Maria, ela foi uma pessoa comum. Ela teve uma missão especial. Ela foi a mãe do próprio Cristo. Ela é isso aí. É para elas. Ela deve ter ficado muito feliz. Eu vou ser a mãe do próprio Cristo. Ela deve ter ficado felicíssima. Apesar dela saber que uma dor muito grande iria traspassar o coração dela, porque afinal de contas ela sabia que o filho dela ia ser sacrificado. Qual mãe que gostaria de ver o filho sacrificado, né? Ela teve essa missão. Mas veja bem, ela era uma pessoa especial acima das outras pessoas? Não era. Porque se fosse as cartas apostólicas escritas por Paulo, por Pedro, por João, né? Por Tiago, e até mesmo nos próprios evangelhos que citam ela em relação a Cristo, não falam nada dela, não a mencionam como uma espécie de pessoa especial. A Bíblia não menciona nem a morte dela, a gente não sabe nem do que ela morreu, assim como também não fala sobre a morte do apóstolo Paulo, né? Como é que Pedro morreu? Ninguém sabe, a Bíblia não diz. Você pode especular. Você pode falar, foi dessa forma porque tem uma tradição que diz isso. Mas o que tradição quer dizer? A tradição é alguém pode ter inventado aquilo e passado, e daí passou para diante. Isso são tradições. Então, meus amigos, nesta primeira live nós situamos Maria como uma pessoa simples, uma pessoa temente a Deus, e acima de tudo, uma pessoa que recebeu uma missão da parte de Deus, quando ela ainda era judia, fazendo parte do povo de Deus, da parte não corrompida, né, do povo de Deus, porque o setor religioso do povo judeu já estava muito corrompido pelos fariseus. Ela recebeu uma missão, gerou o Filho de Deus, e quando este cresceu e passou a pregar o cristianismo, ela própria se converteu ao cristianismo, abandonando o judaísmo. Ela está errada? Não, ela está certa. E José, nesta época? José se converteu ao cristianismo? Não. Provavelmente, a Bíblia não fala, mas pelo fato de citar, mas as poucas citações indicam que, as poucas citações bíblicas indicam que por ocasião da morte de Jesus, José não estava mais presente. Será que José não estaria presente na morte daquele menino que ele criou, porque não era seu filho? Não, ele já estava morto, né? Ele morreu judeu, né? Ele não chegou a se converter ao cristianismo. Ele pode ter morrido antes de Cristo começar a pregar, né? Tem lógica a igreja pegar um judeu e transformá-lo num santo católico sem que ele tenha sido católico, né? Então, meus amigos, esta foi a primeira parte da live dessas 5 lives deste mês sobre Maria. Na próxima live, no próximo domingo, nós vamos aprofundar mais este assunto, com mais detalhes, né? Mais detalhezinhos técnicos, né?
e vamos desfazer também certas crenças, né, sobre Maria, que não essas, né, mas mais crenças também, certo? Então, um bom domingo a todos e aproveitem este grupo. Se vocês quiserem, vocês podem assistir este vídeo de novo e marcar os textos que eu mencionei aqui e conferir lá, né? É por isso que eu sempre digo, não acreditem em mim, acreditem nas citações, nas fontes que eu lhe dei. Se estiverem lá, ótimo. Eu também aprendi assim, você também pode aprender assim, certo? Então, bom domingo a todos.